A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Que alegria ter você aqui hoje. Neste momento, eu quero te convidar a se juntar comigo em uma oração especial, poderosa, baseada na palavra de Deus. Uma oração de fé, confiança e entrega. Vamos orar por prosperidade financeira, mas não qualquer prosperidade. Estamos falando da verdadeira prosperidade, aquela que vem do céu, que é acompanhada de paz, sabedoria, direção e propósito. A Bíblia está cheia de promessas que mostram que Deus se importa com todas as áreas da nossa vida, inclusive com a nossa vida financeira. Não estamos aqui para pedir riquezas desenfreadas ou bens por vaidade, mas sim para pedir ao Senhor sabedoria, provisão e libertação de toda escassez, miséria e dívidas que nos prendem. Acima de tudo, pedimos que o Senhor nos ajude a prosperar de forma honesta, justa e alinhada com os princípios dele. Jesus disse em João 10:10, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância também inclui a área financeira, mas sempre debaixo da direção divina, com equilíbrio, generosidade e propósito. Então, respire fundo, abra seu coração, prepare-se para essa jornada de fé. A cada parte dessa mensagem, vamos refletir juntos, orar juntos e aprender o que a Bíblia diz sobre como Deus deseja nos abençoar financeiramente. E lembre-se, essa oração não é mágica, é fé em ação. Quando oramos com sinceridade e agimos com sabedoria, Deus age. Amém? Se você estiver pronto, vamos agora para a primeira parte dessa oração e devocional poderoso. Parte uma promessa de Deus para quem confia nele. Meu irmão, minha irmã, antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, precisamos lembrar quem ele é. Nosso Pai, provedor fiel, aquele que supre todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. A palavra diz em Filipenses 4:19, O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso é uma promessa, e promessas de Deus não falham. Prosperidade financeira não começa com dinheiro, começa com confiança. Quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos conduz por caminhos de sabedoria, disciplina e portas abertas. A prosperidade que vem do céu é diferente da do mundo. Ela é completa. Ela traz paz, equilíbrio, generosidade e sentido. Por isso, antes de pedir, vamos alinhar nosso coração. Ore comigo agora. Senhor meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença nesse momento. Eu reconheço que preciso de Ti em todas as áreas da minha vida, inclusive na área financeira. Perdoa-me se em algum momento confiei mais nas minhas forças do que em Ti. Ensina-me a depender de Ti, a ouvir Tua voz e seguir Teus caminhos. Eu creio que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu coloco minhas finanças em Tuas mãos e te peço, abre o céu sobre a minha vida. Amém. Meu querido, quando a gente entrega nossas preocupações a Deus, confia nele, algo poderoso acontece. A paz toma conta do nosso coração e passamos a viver com esperança. Essa é a base da prosperidade verdadeira. Um coração em paz, mesmo em tempos difíceis. Comece hoje a declarar sobre sua vida que Deus é seu sustento. Mesmo que os recursos sejam poucos, Ele pode multiplicar. Mesmo que portas estejam fechadas, Ele pode abrir. Não subestime o poder da fé. Não subestime o poder da oração. Parte 2, rompendo com o espírito de escassez. Agora que você já entregou suas finanças a Deus, precisamos falar sobre algo muito sério: o espírito de escassez. Muitas pessoas vivem presas a uma mentalidade de miséria, acreditando que nunca terão o suficiente, que nasceram para viver com pouco, que prosperidade não é para elas. Mas isso é uma mentira do inimigo. A Bíblia nos mostra, desde o início, que Deus é um Deus de abundância. Quando Ele criou o mundo, fez tudo em excesso, estrelas incontáveis, mares sem fim, árvores que dão frutos em abundância. Em Salmos 23:5, Davi declara, Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso mostra que o Deus que servimos
É um Deus que faz transbordar. Romper com a escassez começa dentro de nós. Começa quando paramos de repetir frases como nunca tenho dinheiro, nunca sobra, nunca vou sair dessa situação. Comece a declarar com fé: eu sirvo ao Deus da abundância. Ele é meu Pai e cuida de mim. Ore comigo. Senhor, eu renuncio agora a toda palavra de miséria, de escassez e de limitação que eu já liberei sobre minha vida. Quebra essas correntes agora. Pai, eu declaro que a partir de hoje, minha mente será renovada pela Tua palavra. Eu acredito nas Tuas promessas, eu acredito no Teu cuidado. Eu sou filho, do Rei, e o Senhor me quer livre e em paz. Em nome de Jesus, amém. Querido, a mudança começa pela fé. Deus nos quer livres da escassez, mas também nos ensina a sermos fiéis, disciplinados e gratos. Ele abre portas, mas também nos instrui a sermos bons administradores do que temos. Prosperidade é mais do que ter, é saber usar com sabedoria. Parte 3. A importância da fidelidade a Deus nas finanças. Meu irmão, minha irmã, agora que estamos caminhando juntos neste devocional de oração pela prosperidade, é hora de falarmos sobre um princípio que transforma a vida financeira de quem crê: a fidelidade a Deus. Em Provérbios 3, 9 e 10 está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse texto nos ensina que quando colocamos Deus em primeiro lugar, inclusive nas finanças, Ele abençoa tudo que temos. Ser fiel a Deus não significa apenas dar o dízimo ou a oferta, mas ter um coração obediente e grato. Significa administrar com responsabilidade o que recebemos, ajudar o próximo, não ser ganancioso e viver com contentamento. Deus vê o que fazemos com o pouco para nos confiar o muito. Talvez você pense: mas eu ganho tão pouco, como vou ser fiel? Deus não está olhando para o valor, mas para o coração. A viúva pobre, no Evangelho de Marcos, deu apenas 2 moedas, e Jesus disse que ela deu mais do que todos, porque ela deu com fé. Ore comigo agora. Senhor Deus, eu reconheço que tudo que tenho vem das Tuas mãos. Ensina-me a ser fiel, mesmo com pouco. Dá-me sabedoria para administrar o que recebo, para que nada me falte. Se eu tenho falhado, perdoa-me. A partir de hoje, quero honrar o Senhor com minhas finanças e confiar que o Senhor cuidará de mim. Em nome de Jesus, amém. Querido, a fidelidade é a chave que abre as janelas dos céus. Deus abençoa aquele que é fiel no pouco. Mesmo que você esteja passando por dificuldades, não desanime. Continue confiando, continue sendo fiel, e verá a mão de Deus agindo com poder na sua vida. Parte 4. A oração como arma espiritual contra a crise. Agora vamos falar sobre algo que muitos esquecem. A oração é uma arma poderosa contra as crises financeiras. Às vezes, tentamos resolver tudo com nossa própria força, mas esquecemos que Deus é quem move o impossível. Em Salmos 34, 6, a Bíblia diz: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Isso quer dizer que Deus ouve o clamor sincero. Quando oramos com fé, estamos ativando o céu ao nosso favor. Não existe crise que seja maior do que o poder de Deus. Mas para vencê-la, precisamos orar com confiança todos os dias, buscando direção, sabedoria e principalmente paz no coração. A oração nos acalma, nos fortalece e abre nossos olhos para ver o que Deus está fazendo, mesmo quando ainda não vemos a resposta com os olhos naturais. Talvez você esteja enfrentando dívidas, desemprego, negócios estagnados. Não perca a fé. O seu clamor pode mudar tudo. Deus age no tempo certo e a oração nos ajuda a permanecer firmes até que o milagre aconteça. Ore comigo agora. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te clamo neste momento. Olha para minha situação financeira e venha em meu socorro. Eu preciso de sabedoria, de direção e de forças para continuar. Abre portas que estão fechadas
envia oportunidades, sustento e livramento. Repreende toda crise, escassez e desânimo. Eu confio no teu poder e sei que minha vitória vem do Senhor. Amém. Querido, ore todos os dias, não só para pedir, mas para agradecer, adorar e renovar suas forças. Quem ora, não desanima. Quem ora, encontra paz. A oração muda o coração, muda o ambiente e move a mão de Deus. Parte sim corrompendo com crenças limitantes sobre dinheiro com a luz da palavra. Meus amados irmãos e irmãs, nesta etapa do nosso devocional, vamos tratar de algo profundo, mas essencial. As crenças limitantes que muitos carregam em relação ao dinheiro e como essas crenças, muitas vezes, impedem o agir de Deus em nossas vidas financeiras. Muitos de nós crescemos ouvindo frases como: dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro não entra no céu. Se for da vontade de Deus, vai cair do céu. Pobre, mas honesto. Essas expressões moldam nossa maneira de pensar. Sem percebermos, nos afastam do plano de Deus para a nossa vida. A Bíblia não condena a prosperidade. Pelo contrário, Deus quer nos abençoar, mas com equilíbrio, sabedoria e com o coração voltado para Ele. Veja o que está escrito em Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Essa palavra é clara. É Deus quem dá a capacidade para prosperar. Não é errado querer ter uma vida digna, com segurança financeira. O erro está em amar o dinheiro acima de Deus ou usá-lo para propósitos egoístas. Deus quer nos usar como canais de bênçãos na terra. E para isso, precisamos vencer as mentiras que nos disseram sobre o dinheiro. Romper com crenças limitantes exige um processo. Primeiramente, reconheça essas mentiras. Questione: será que isso é bíblico? Será que essa ideia está de acordo com a palavra? Depois, substitua-as pela verdade de Deus. Leia textos que mostram cuidado e provisão divina, como o Salmo 23, Filipenses 4,19 e Provérbios 10:22. Agora ore comigo. Senhor meu Deus, neste momento eu coloco diante de Ti todas as ideias erradas que aprendi sobre dinheiro. Se em algum momento aceitei mentiras que me afastaram da Tua vontade, perdoa-me. Renova minha mente, limpa meu coração e ensina-me a ver o dinheiro como uma ferramenta, não como um Deus. Quero prosperar para abençoar minha casa, minha igreja e quem precisa. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de sonhar. Deus quer ver você vencendo, crescendo, prosperando. Mas tudo isso começa com a renovação da mente. Troque as mentiras do mundo pela verdade do céu e verá o agir de Deus na sua vida financeira como nunca antes. Parte 6, propósito da prosperidade: abençoar outras vidas. Chegamos a uma parte do nosso devocional que mexe com o coração, para que Deus nos prospera. Qual o propósito da prosperidade? É muito importante entendermos que Deus não nos abençoa apenas para o nosso conforto pessoal. A prosperidade bíblica não é egoísta. Ela tem um propósito maior: servir, repartir, ajudar, edificar o reino de Deus. A prosperidade com propósito transforma vidas. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 9, 8 a 11. E Deus é poderoso para fazer que vos seja acrescentada toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra, enquanto sois enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Olha que lindo! Deus nos dá em abundância para que possamos ser generosos. O plano de Deus é que a bênção que chega até você também alcance outras pessoas. Ele quer fazer de você um canal de provisão. E quanto mais você reparte com alegria, mais Ele confia nas suas mãos. A verdadeira prosperidade é aquela que abençoa o próximo. É poder ajudar uma família passando necessidade, contribuir com missões, ofertar em silêncio,
pagar os estudos de alguém, levantar ministérios, dar emprego, abrir caminhos. Isso alegra o coração de Deus. Quando você entende que o que tem nas mãos não é só seu, mas parte de um propósito maior, a prosperidade deixa de ser apenas um sonho pessoal e passa a ser uma missão divina. E Deus honra quem vive com esse coração generoso. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço por tudo que tens feito por mim. Ensina-me a usar aquilo que tenho com sabedoria, com compaixão, com responsabilidade. Se o Senhor me abençoar, que eu jamais me esqueça do próximo, que eu seja um canal e não um depósito, que meu coração seja generoso e minha vida reflita o teu amor. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, nunca tenha medo de repartir. A prosperidade verdadeira não gera vaidade, ela gera gratidão e compaixão. Você nasceu para ser bênção. Que esse seja o seu propósito, e Deus continuará derramando sobre você muito mais do que você imagina. Parte 7. A importância da fidelidade nos dízimos e ofertas. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta etapa do nosso devocional sobre prosperidade financeira, vamos falar de um tema que muitos evitam, mas que é fundamental na caminhada com Deus: a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Esse princípio, quando bem compreendido, transforma a forma como vemos o dinheiro e como lidamos com a provisão divina. Vamos começar com o que está em Malaquias 3, 10 ao 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós repreenderei o devorador. Essa é uma promessa poderosa. Deus nos convida a um relacionamento de confiança. Ele diz: me prove. Não é porque Ele precisa do nosso dinheiro, mas porque Ele quer o nosso coração. Onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Dízimos e ofertas são, na verdade, expressões de fé, gratidão e obediência. Quando entregamos os 10% de tudo que recebemos, estamos reconhecendo: Senhor, tudo vem de Ti, nada é meu. E eu confio que os 90% abençoados rendem mais do que 100% retidos. Infelizmente, muitos deixam de ser fiéis por medo de faltar ou por ouvirem opiniões contrárias. Mas a verdade bíblica é clara: a fidelidade atrai bênçãos. Não estamos falando de barganha com Deus, mas de um princípio espiritual. A mão de Deus se move quando obedecemos com amor. Ser fiel no pouco prepara o caminho para o muito. Se você hoje ganha pouco, ainda assim seja fiel. Não espere ter mais para começar. A fidelidade deve nascer no momento em que o recurso chega, não quando for conveniente. E sobre as ofertas, elas não têm porcentagem exata. Elas vêm do coração. São atos de amor, generosidade e honra a Deus. Quando ofertamos, nos tornamos mais parecidos com Jesus, que se deu por inteiro. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos orar. Senhor, eu quero ser fiel a Ti em tudo. Ensina-me a dizimar com alegria e ofertar com gratidão. Tira do meu coração todo medo, dúvida ou resistência. Que eu confie mais na Tua provisão do que nas minhas contas. Sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, a fidelidade é uma chave espiritual poderosa. Quem aprende a confiar e entregar, colhe milagres. Continue sendo fiel e você verá as janelas do céu se abrindo sobre a sua vida. Parte 8. A paciência como ferramenta para colher os frutos da prosperidade. Nesta 8ª parte do nosso devocional, vamos falar sobre algo que muitas vezes esquecemos: a paciência no processo de prosperar. Isso mesmo. Prosperidade é promessa, mas também é processo. Deus pode operar milagres financeiros instantâneos. Sim,
Mas em muitos casos ele prefere trabalhar em etapas, moldando nosso caráter, nos ensinando a administrar e a confiar. Veja o que diz Tiago 1,4. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Muitos querem colheita sem semeadura, resultados sem preparo, abundância sem fidelidade. Mas Deus, como um Pai amoroso, não entrega bênçãos para nos perdermos, e sim para que sejamos completos e maduros. É por isso que a paciência é necessária. Quando você ora por prosperidade, Deus começa a alinhar o céu com a terra. Ele move situações, toca corações, abre portas, mas também trabalha em você. Ele quer que você esteja pronto para receber e manter a bênção. É por isso que muitas vezes o milagre é plantado como uma semente e não entregue como um pacote. Lembre-se, sementes precisam de tempo para crescer. Precisam ser regadas com fé, com oração, com perseverança. Às vezes, tudo parece igual por fora, mas no mundo espiritual algo já está germinando. E, no tempo certo, você verá a colheita. Veja o que diz Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Deus tem um tempo perfeito, e ele não se atrasa. O seu papel é continuar fiel, mesmo sem ver, louvar, mesmo sem entender, obedecer, mesmo sem resultados imediatos. Quem confia de verdade, espera com paz no coração. Vamos orar. Pai amado, ensina-me a ser paciente no processo. Eu creio que o Senhor está agindo em meu favor, mesmo quando meus olhos não veem. Dá-me forças para continuar sem desanimar. Sei que minha colheita virá no tempo certo. Obrigado por estar comigo em cada etapa. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, continue firme. Cada oração, cada atitude de fé, cada ato de obediência é uma semente. E o Senhor da colheita está vendo tudo. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em sua vida. Parte 9, a renovação da mente, pensando como alguém próspero. Querido irmão, querida irmã, ao caminharmos para a reta final deste devocional sobre prosperidade financeira, precisamos falar de algo extremamente importante: a renovação da mente. A Bíblia nos ensina, em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, o que nos impede de prosperar não é a falta de dinheiro, mas a forma como pensamos sobre ele. Crescemos ouvindo frases como: dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não vai para o céu. Sou pobre, mas sou honesto, isso não é para mim. Nunca vou conseguir sair das dívidas. Essas crenças limitantes vão criando muros invisíveis em nossa mente, bloqueando a ação de Deus. Deus quer que sejamos prósperos em todas as áreas: emocional, espiritual, familiar e também financeira. Mas para isso, precisamos permitir que Ele transforme nossos pensamentos. Precisamos entender que ser próspero não é ser ganancioso. É ter o suficiente para viver com dignidade, abençoar outras pessoas, investir em sonhos e ser canal de provisão na vida de muitos. Quando renovamos a mente, começamos a pensar com fé e não com medo. Passamos a declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, como diz em Filipenses 4:13. Passamos a crer que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Como está escrito em Salmos 35:27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, que se compraz a prosperidade do seu servo. A renovação da mente nos ensina a sonhar, a sair do modo sobrevivência e entrar no modo propósito, a parar de correr atrás do dinheiro e começar a atrair as bênçãos por meio da obediência, da sabedoria e da fé. Além disso, precisamos nos libertar da mentalidade de escassez.
Aquela ideia de que vai faltar, de que temos que nos contentar com pouco, ou de que não é para mim. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata, como dizem Ageu 2:8, e ele não tem prazer em ver seus filhos passando vergonha ou miséria. Vamos orar. Pai, transforma minha mente, renova meus pensamentos, tira de mim toda a crença errada sobre dinheiro, toda mentalidade de escassez, toda vergonha de sonhar. Que eu aprenda a pensar como filho, do rei, com coragem, fé e sabedoria. Ensina-me a prosperar de acordo com teus princípios. Em nome de Jesus, amém. Você nasceu para viver uma vida plena. Mude seus pensamentos e sua realidade mudará também. Prosperidade começa na mente. Parte dessa colheita abundante, vivendo a promessa da prosperidade de Deus. Chegamos à última parte deste devocional e aqui vamos falar daquilo que todos aguardam, a colheita abundante. Quando semeamos com fé, oramos com sinceridade, obedecemos com o coração e renovamos nossa mente, a prosperidade de Deus se manifesta. Veja o que diz Salmos 1:3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a vida que Deus quer para você, frutífera, forte, constante e próspera. A colheita vem no tempo certo, como falamos na parte anterior, e quando ela chega, é abundante, generosa e cheia de paz. Mas o mais bonito de tudo isso é que a prosperidade de Deus não é apenas material. Ela abrange paz na alma, saúde, alegria no lar, amizades verdadeiras, sonhos realizados. A colheita vem como um sinal de que você perseverou, creu, confiou e caminhou pela fé. A colheita vem para mostrar que o Pai é fiel e que não se esquece de nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum esforço. Mas atenção! A colheita não é o fim da caminhada, é o começo de uma nova missão. Quando Deus te próspera, é para que você se torne um abençoador. Como está escrito em Gênesis 12:2. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Prosperidade com propósito. Deus te abençoa para que você abençoe outros, para que alimente quem tem fome, para que patrocine obras missionárias, para que socorra o necessitado, para que espalhe amor. Essa é a colheita que vale a pena, aquela que transborda para os outros. Não se apegue às bênçãos. Apegue-se ao doador. A prosperidade verdadeira não te afasta de Deus, mas te leva mais perto dele. E quando isso acontece, nada te falta. Vamos encerrar com uma oração especial. Senhor, obrigado porque o Senhor é fiel e justo. Obrigado porque o Senhor me conduziu até aqui e tem planos de paz para mim. Eu recebo a minha colheita com gratidão e humildade. Comprometo-me a usar os frutos da minha prosperidade para a tua glória. Que eu nunca perca o temor, a fé e o amor por ti. Usa-me como um canal de bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, este é o tempo de viver tudo o que Deus prometeu. Você é herdeiro das promessas. Camine em obediência, creia com ousadia e prepare-se. A sua colheita está chegando. Conclusão final. Caminhando em prosperidade com Deus. Querido irmão, querida irmã, ao final dessa caminhada de fé, aprendizado e oração, quero te lembrar de algo essencial. Deus deseja que você prospere. Ele é o Pai amoroso que cuida dos detalhes da sua vida, e isso inclui sua área financeira. Aprendemos juntos que prosperidade não é apenas sobre dinheiro, mas sobre vida plena, equilíbrio, sabedoria e propósito. Falamos de fé, obediência, dízimos, trabalho, generosidade, renovação da mente e da colheita abundante. Tudo isso está enraizado na palavra de Deus, que é viva, eficaz e fiel em suas promessas. O Senhor quer te tirar do aperto, da humilhação, das dívidas, e te levar para um lugar de honra, onde você terá mais do que o suficiente. Mas isso começa com fé, com atitudes firmes e com o coração alinhado ao céu. Não espere por condições ideais para mudar.
Comece agora. Ore com fé. Organize sua vida. Ouça a voz de Deus e obedeça. Declare diariamente as promessas do Senhor sobre você. Lembre-se do que está escrito em Deuteronômio 28:2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Seja firme, seja constante. E, acima de tudo, nunca se esqueça, a verdadeira riqueza é ter Jesus como o maior tesouro da sua vida. Todo o resto será acrescentado. Você foi criado para brilhar, para crescer e para viver de forma abundante. Deus tem prazer na sua prosperidade quando ela está conectada ao propósito dele. Receba essa verdade no seu coração e viva com fé. O seu tempo de prosperar chegou.